Olá, é com muita alegria que eu quero dar continuidade a esse trabalho. Eu retomo esse projeto hoje. E como a gente está retomando, né? Melhor dar um nome, vamos dar um nome para esse projeto? O que vocês acham? Que tal o reencontro, a alquimia, as ervas e o código na Bíblia por trás disso tudo? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos dar início. Eu retomo esse projeto assim com muita satisfação. E o tempo foi extremamente necessário. Extremamente necessário. Porque agora a gente continua com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, os mesmos princípios, mas a gente vai trazer coisas novas. Vamos acrescentar e agregar valores a esse projeto. E assim eu quero, né, não é ficar só lendo, né, assim, versículos e citando versículos. A gente quer aprofundar e a gente quer se conectar, que é o melhor disso tudo, é a conexão que Deus coloca no nosso coração, né? Então a pegada vai continuar a mesma, mas a gente vai trazer novidades por aqui. E é um movimento muito potente, sabe? Assim, tudo isso é muito potente, porque a gente vai sair da superfície, a gente vai mergulhar mais profundo, a gente vai trazer novidades, assim, que vai, assim, transformar o nosso conhecimento para melhor, eu diria. E eu quero saber se você vai estar aqui comigo, é claro, né? Você vai permanecer aqui comigo. E a gente vai, assim, segurar na mão um dos outros, sabe? Vamos pegar na mão um dos outros e vamos prosseguir nessas descobertas. E é, assim, um novo ciclo. Para mim é um novo ciclo, sabe? É um novo recomeço nisso tudo. E o segredo é a gente permanecer juntos, sabe? E o melhor disso tudo é a gente se conectar. Aliás, eu quero, né? Eu preciso que vocês coloquem nos comentários perguntas, sabe? Reflexões de vocês, porque aqui é uma troca. A gente vai estar fazendo aqui de forma diferente. A gente está retomando, assim, com mais entrosamento. E por isso é necessário que vocês coloquem aqui perguntas, né? Tragam perguntas para mim. Para a gente poder, assim, meio que a gente, eu diria que assim, fazer essa troca. Para fazer essa troca, a gente precisa ter perguntas ali, ter comentários. Eu preciso, né, que vocês tenham essa interação. É extremamente necessário. E eu moro aqui perto da avenida, né? Então os barulhos é normal por aqui. E assim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham da cabala? Se vocês já ouviram falar da cabala. Eu quero saber de vocês o que vocês, assim, acreditam nas ervas, né? O que vocês entendem das ervas. E melhor, eu quero também saber se vocês acham que existe conexão nisso tudo, né? Na cabala, nas ervas, né? Uso medicinal ou não. Quero saber se para vocês que estão me assistindo, se a alquimia, né? Se tudo isso, né, é um universo que faz sentido. Porque para mim faz muito sentido. E assim, nesse novo ciclo, eu acho que é necessário, sabe, essa interação entre a gente. E eu quero transformar isso tudo em um espaço de acolhimento. Eu quero que aqui seja um canal de acolhimento, de entrosamento, né, extremamente necessário. E assim, eu quero ser uma mentora para vocês, sabe? E para eu ser uma mentora, é necessária a interação de vocês, né? E essa jornada é, assim, algo surpreendente para mim, algo transformador, algo novo, sabe? E assim, eu acredito que esse entrosamento, né, que a gente vai manter por aqui,
vai ser algo, assim, um crescimento, não só para mim, mas para vocês, assim, esse entrosamento vai trazer crescimento intelectual, crescimento espiritual, né, que é o foco aqui dentro disso tudo. Então, eu preciso que vocês tragam, assim, as perguntas, sabe, os questionamentos de vocês através disso tudo. E, né, assim, o afastamento foi necessário, porque toda semente, né, toda semente para germinar, ela precisa de um tempo, ela precisa de se abster de algumas coisas, né, da escuridão, eu diria, né? A semente, ela fica na escuridão, né? Ela fica debaixo da terra. Então, essa reclusão, esse momento foi, assim, foi um momento para eu refletir e amadurecer as ideias. Porque a semente, ela fica ali escondida e ela vai amadurecendo até florescer. Então, assim, eu quero trazer algo novo, algo diferente, que realmente o propósito continue o mesmo, a essência continua a mesma, sabe? Mas, assim, eu diria que a gente vai trazer novos estudos por aqui, sabe? A gente não vai ficar mais na superfície só, assim, dos versículos da Bíblia. A gente vai mergulhar, né, em tudo. A Bíblia, ela reflete muita coisa, né? É um livro que tá aí, permanece aí, e todo mundo conhece. Eu creio que o mundo inteiro já teve acesso à Bíblia. Então, assim, ela existe nisso tudo. Ela existe na cabala, ela existe nas ervas, ela existe, sabe, no poder da oração que as pessoas fazem. Cada um tem assim, um jeito completamente, eu diria que cada pessoa tem um jeito completamente pessoal de buscar a Deus, de enxergar a Deus. Né? E é nesse sentido que a gente vai aqui, que a gente quer unir o meu pensamento, né, de enxergar a Deus com o teu pensamento, e a gente chegar num senso comum e aprender um com os outros, certo? Então, assim, esse recomeço é muito especial para mim, espero que seja especial para vocês também, e eu espero que faça muito sentido na vida de vocês, de cada um de vocês, sabe? Pra gente, assim, a gente abrir uma câmera, né, e começar a falar, né? Às vezes a gente sente uma solitude. A solitude, ela faz a gente crescer. E assim, na pedagogia, né, a gente, principalmente na pedagogia para quem estuda em AD em específico, existe essa solitude. E a solitude é algo muito, assim, necessário na vida do ser humano, sabe? Para se autoconhecer. Porque a gente se autoconhecendo, a gente vai crescendo, sabe? A gente vai se descobrindo. E é isso que eu quero trazer aqui para o nosso canal, sabe? Novo conhecimento. E o tempo foi necessário, o tempo foi extremamente necessário, sabe? Assim, eu aprendi que a gente não aprende com barulho, né? Apesar daqui a avenida fazer muito barulho. Mas no barulho a gente não aprende, né? A gente precisa desse momento de reclusão para poder crescer e amadurecer. E foi o que eu fiz. Eu fui buscar conhecimento, sabe? Eu fui trazer mais conhecimento para vocês, para poder agregar valores aqui no canal. E é isso, né? Eu acho, assim, que essa maturação foi extremamente necessária para mim. Eu precisei disso. E eu não mudei, sabe? Não mudei, assim, o conceito. Não mudei o que eu sou. Eu simplesmente, eu amadureci, sabe? Eu amadureci meus conceitos. E fui olhar para dentro de mim para poder amadurecer. E acho que assim a gente vai fluir melhor o canal, sabe? Afinal, tudo flui se a gente trazer conhecimento. O ser humano, ele é feito disso, né? Ele é feito de crescimento, de amadurecimento, né? De processos, de ciclo na vida. E eu, assim, ampliei o meu olhar, sabe? Eu fui buscar, assim, conhecimento para trazer para cá. Nossa, eu tô falando muito conhecimento, né? É porque realmente esse tempo eu andei estudando muito, muito mesmo. E isso me fez mudar, assim, certos conceitos dentro de mim, sabe?
E essa chave, assim, virou dentro da minha cabeça, sabe? Porque a Bíblia, para mim, ela não é reduzida, sabe? A Bíblia é muito grande. Ela tem, assim, sabe? Desde o princípio até o final, ela tem muito, mas muito, assim, conhecimento, sabe? Muita transformação, muita renovação, muitos ciclos, muitos momentos ali dentro. Então, assim, eu quero, sabe, essa interação entre a gente é uma metáfora, né? O tempo, assim, fui amadurecendo os meus conceitos. E, sabe, hoje o canal não é só sobre a Bíblia, sabe? Ela é além do que tem ali, sabe? É além, aliás, é além do que a gente enxerga dela, sabe? O canal agora está mais assim, renovado, sabe? E é isso, eu quero muito assim trazer esse novo conceito aqui para dentro. Eu acho que esse novo olhar vai me aproximar ainda mais de cada um de vocês. E é isso que eu venho buscando, sabe? A proximidade, eu acho que a proximidade, o ser humano trocar essas experiências, né, a gente consegue elevar o nosso nível espiritual. Tudo que a gente traz, né, assim que a gente agrega de bom, a gente eleva o nosso nível espiritual, né? A gente começa a olhar a vida não só assim naquela, diria a gente abre a visão e não fica olhando só naquele sentido, sabe? A gente começa a ampliar nossos horizontes. E é isso que eu quero aqui, sabe? É isso que eu busco para todos nós aqui nesse canal. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente, assim, sabe quando a gente lê um livro dentro da Bíblia e a gente sente que falta algo? A gente olha assim e fala, nossa, não tô conseguindo entender isso. Tipo, falta algo ali. E não é que falta algo, é que nosso conhecimento está na superfície. A gente precisa mergulhar, a gente precisa acrescentar valores ali para poder descobrir um novo, sabe? E é isso, esse tempo foi necessário para trazer um novo aqui para vocês. Eu acho que, tipo, eu virei a chave, sabe, que faltava. Eu fui buscar esse conhecimento, eu fui atrás, sabe? Foi necessário, foi extremamente necessário. Assim, sentia que tinha algo oculto ainda, sabe? E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês, sabe? Não quero, assim, eu quero essa troca natural. Eu preciso dessa troca natural. Eu acho que o canal precisa, acho que vocês também precisam, sabe? Dessa troca completamente natural, assim, de, né? Às vezes, por exemplo, assim, vou trazer um exemplo bem, assim, comum. Será que Deus ele é tão insignificante e ele tá só na nossa religião, assim, na religião que carrega a sua Bíblia? Será que nas outras religiões, assim, as pessoas, né, na sua forma de buscar, não... Como é que eles enxergam a Deus? Será que eles não conseguem chegar até Deus? Será que é só quem tem a Bíblia? Será que é só o conhecimento da Cabala, o conhecimento das ervas? Será que é só o conhecimento da alquimia? Sabe? Não, existe muito mais. Eu creio que a Bíblia acrescenta tudo isso, sabe? E eu acrescento que a Bíblia tem cada olhar de cada ser humano. E é isso que eu quero aqui. É essa transformação que eu quero me permitir, sabe? E eu quero que vocês também se permitam. Assim, e eu vou trazendo a Cabala para cá, né? A Cabala é aprender a aprender, sabe? A Cabala para mim tem tudo a ver com a Bíblia. E eu acho que as ervas também, né? A erva, ela tá ali desde o início. Deus criou primeiro as plantas antes do ser humano, né? Então tá ali, tem tudo que tá dentro da Bíblia tem sentido, sabe? Tem conexão. E a gente que tem que entender essa conexão, que tem que olhar com essa clareza, sabe? E eu, assim, eu acredito que a gente se permitindo a pegar na mão do outro, sabe? Se carregar, assim, no conhecimento, a gente vai crescer muito aqui dentro. A alquimia, ela fala, né, da transmutação, assim, do chumbo, né, do ouro. Ela traz isso tudo pra gente. E é isso que tá acontecendo no canal nesse momento. A gente tá transmutando, sabe? A gente tá se elevando,
sabe? A gente está saindo da superfície e se aprofundando nesse conhecimento, nessa descoberta toda. E eu acho, assim, extremamente necessário tudo isso, sabe? O tempo que eu tive recolhida foi o tempo que a semente precisa para germinar, sabe? A semente precisa desse tempo para poder germinar, para poder transformar tudo, né? Para trazer o novo. E eu acho que o silêncio, né? O silêncio faz parte da germinação. E assim, eu não mudei o foco do canal, sabe? O foco continua o mesmo, o foco continua sendo a palavra de Deus. O foco continua sendo em conhecer a Bíblia. Eu só, assim, eu ampliei, sabe, o conhecimento, né? Eu peguei aquela lupa ali e, opa, vamos ampliar isso daqui, né? Vamos olhar para um todo. E é isso que está acontecendo, a gente está olhando para o todo, sabe? A gente não está mais assim... eu diria que a gente não está... Eu diria que a gente não tá olhando para a Bíblia como um livro, assim, de regras, sabe? Que eu, particularmente, eu fui criada dentro do Evangelho. E de uma forma, assim, que eu diria que, né, muito regrada. E a Bíblia não é esse livro de regras somente, sabe? Lógico que tem regras, né? Tudo na vida tem regra. Mas não é essa rigidez que eu quero tratar aqui no canal, sabe? Eu quero olhar para a plenitude disso tudo. Afinal, é uma plena aliança com Deus. Então, a gente olhar para a plenitude disso tudo é que vai fazer sentido a partir de agora. Eu acho que a gente precisa ter na alquimia como manual também, sabe? Que a alquimia fala disso, fala da transformação, né? E a gente aqui, a gente está se transformando dia após dia. E é isso que faz toda a diferença, a gente não permanecer no mesmo, sabe? A gente buscar algo novo, a gente permitir se transformar, sabe? A gente permitir que Deus faça essa transformação, mas assim, não só, não só por fora, mas por dentro, sabe? E é isso que eu tô buscando aqui. É essa conexão que eu quero com todos vocês, sabe? Eu acho que isso é extremamente necessário. E a gente, assim... eu não quero aquela pedagogia, sabe? Aquela pedagogia que eu diria... Não quero aquela pedagogia no linear, sabe? Eu acho que a gente precisa de uma pedagogia aspiral completamente num todo, sabe? E, assim, eu não quero voltar ao ponto, sabe? Da gente... Aliás, até que às vezes é preciso, né, a gente voltar ao ponto do princípio, né, para rever conceitos, né, rever valores. Mas eu não quero aquela pedagogia linear. Eu acho que a gente precisa mergulhar. Eu preciso que você venha comigo, sabe, que você me acompanhe para a gente ir para um nível mais alto dentro desse conhecimento todo. Eu creio que a gente é capaz, sabe, a gente junto é capaz de ir para um nível mais alto. E eu acho que o conceito, assim, para o ser humano, sabe? O laboratório para o ser humano, a alquimia e a Bíblia, as pessoas olham a alquimia, assim, como né, só como um conceito físico, sabe? De transformação. Mas não é um conceito físico, é o conceito da alma, sabe? É esse o conceito que eu quero trazer aqui, a transformação de dentro para fora, sabe? Essa transmutação que é extremamente necessária nesse canal. E já na Cabala, a Cabala, ela não nos mostra, né? Ela nos ensina, assim, que o chumbo é a nossa natureza bruta. O chumbo é a nossa natureza bruta. E, assim, a nossa natureza bruta nos ensina que o ouro é conexão com o divino. Então, a gente tá saindo da nossa natureza bruta pra gente se transformar em ouro, sabe? Pra gente poder chegar na nossa conexão direta com o divino. E é isso que eu quero, assim, no canal. Eu quero que a gente consiga transmutar, sabe? Que a gente saia dessa superfície, desse tom linear que tá acontecendo, sabe? É um novo ciclo, um novo recomeço, uma nova fase. E eu acho que, assim, essa conexão é preciso, sabe? Essa transmutação é preciso, sabe? A gente só consegue chegar a Deus se a gente se permitir.
sabe, lá em Romanos, deixa eu ver se eu lembro, acho que é Romanos 12, 2, se eu não me engano, que fala sobre a transformação e renovação da nossa mente. É sobre isso, sabe? É sobre isso que eu estou falando. É sobre Romanos 12. É sobre a transformação da mente, sabe? É trazer isso para cá, para dentro do canal. É a gente transmutar a nossa mente. A gente aceitar o novo dentro da nossa mente. E é isso que eu venho buscando, assim, pra gente, sabe? É isso que eu andei estudando. E eu quero até mesmo, assim, sabe, te perguntar se você tá se permitindo se transmutar. Se você se permite se transmutar. A alquimia traz esse conceito, né, de transmutação. Perdão, o aparelho prende. Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho assim, prendendo a língua, mas é por causa do aparelho. Então, voltando ao assunto, né? A gente tá falando de Romanos 12. Ai, desculpa isso, mas é porque a gente passa por esses constrangimentos. E é necessário também, né? Então, mas é isso. Qual é a transformação que você tem se permitido, sabe? Qual é a renovação de mente que você tem se permitido? Eu quero saber muito o que tem transformado tua mente, sabe? Os teus pensamentos para Deus. E assim, qual é a transmutação? Você está permitindo se transmutar? Eu quero saber de você que exatamente assim o que você precisa transmutar hoje, na verdade, né? É isso que eu quero saber de você. O que você precisa transmutar hoje? Você já parou para pensar nisso? Será que você precisa transmutar a ansiedade? Será que você precisa transmutar o medo? O que você precisa transmutar hoje? Ou será que é a falta de propósito? É sobre isso? É sobre esse caminho, sabe? Que eu quero que a gente se permita aqui no canal. E assim, a semente. Qual é a semente que você tem plantado? Sabe? Qual é a semente que você tem plantado? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Qual é a semente que você tem plantado? O que você tem levado, sabe, para as outras pessoas? Qual é o fruto que você tem dado? É sobre essa pausa, sabe? Esses 3 anos foi sobre essa pausa. O que a gente está aprendendo a transmutar? É sobre isso? É sobre esse o propósito? E assim, vamos fazer um paralelo. Vamos fazer um paralelo aqui entre a semente. Não vamos ver mais o que é a semente, a erva, a séfora. Vamos fazer esse paralelo? Vocês, assim, sim. Eu quero que vocês coloquem no comentário as perguntas pra gente poder evoluir, né, esse pensamento. Então, vamos fazer o paralelo entre a semente, a erva e a séfula. A séfula, eu fiz até uma anotaçãozinha aqui, ó. Tem uma anotaçãozinha aqui, vou tirar a cola aqui do caderno. A séfora, ela refere-se à cabala judaica, onde as séforot são as 10 emanações divinas através das quais Deus se revela e cria o universo. Tá aqui a anotaçãozinha cola sobre a séfora, né? A semente e a erva, eu creio que a gente já sabe o que é, né? A semente e a erva. Então, assim, vamos pegar, deixa eu ver, dentro da Bíblia, o que a gente pode pegar? O grão de mostarda, né? Tem uma parábola lá, eu não lembro exatamente onde está, mas é bem conhecida sobre o grão de mostarda. E vamos fazer esse paralelo, né? Pra gente poder analisar e olha a percepção aí, os 3 mundos se ligando, né? A Kabbalah, se ligando, né, com um paralelo aí. Vamos se ligar a Kabbalah, com a alquimia, a Bíblia, tudo se ligando, entendeu? É esse o ponto de transmutação que a gente tá em. Então, assim, eu quero que vocês coloquem no comentário, né, pra gente poder
acompanhar um ao outro, né? E então vamos fazer esse paralelo, nessa reflexão, né? Vamos nos autoanalisar sobre isso tudo. E deixa eu ver mais o que eu posso colocar, né? Pedagogicamente, isso é assim muito, né, profundo, é latente, né? O que diria na alquimia? Na alquimia diríamos que seria diretamente ao Magnum Opus, provavelmente, no Magnum Opus. E isso começa, acho que na Terra Escura, seria? Aliás, vamos botar nos comentários, né? Eu quero te deixar uma pergunta. Assim, na sua vida, qual é o ponto, né, que tá parecendo uma terra escura? Qual é o ponto que tá escuro, né, que tá embaixo da terra? O que tá escondido? O que precisa ser trazido à tona? Qual é o ponto da sua vida que tá numa terra escura e que nada brota? Você consegue trazer isso pra mim? E o que eu diria, assim, que seria, né, a extensão da cabala nisso tudo? Tipo, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia tem cabala, tem as ervas, por exemplo. A gente usa o alecrim para concentração, né? Um chá de camomila para se acalmar. A gente usa alfazema na limpeza da casa, sabe? Tudo está envolvendo ervas, tudo está envolvendo a cabala, o princípio da criação. Gente, perdão pelos barulhos, mas aqui a avenida é desse jeito. Então é sobre isso, sabe? É sobre esse entrosamento, essa conexão que eu quero falar com vocês. E eu quero mostrar para vocês que a Bíblia inclui isso tudo. A Bíblia está repleta disso tudo, sabe? Desde os afazeres de casa, do nosso dia a dia, dos temperos que a gente usa na comida, sabe? Isso tudo inclui, isso tudo engloba a Bíblia. E é sobre isso, sabe? É sobre isso que eu quero falar aqui. Que tudo está conectado em fios invisíveis. Tudo isso está conectado em fios invisíveis, né? Deus criou, tipo, quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, ele criou quem? Ele criou as ervas. Ele criou as árvores, sabe? Então, assim, já tá tudo conectado, gente. Se a gente parar para analisar, é fios invisíveis. E a gente precisa parar, assim, de colocar na nossa mente que é algo... Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar? Deixa eu pensar. Calma aí. Eu acho que a explicação melhor é que nós precisamos largar o misticismo. A gente precisa largar o misticismo, sabe? Achar que falar de ervas, o poder da erva, é o poder de Deus. Deus criou a erva, né? Deus veio primeiro, ele criou as ervas. E as ervas têm poder sobrenatural sobre nossas vidas. Sim, tem poder de cura, sabe? E é isso que eu quero fazer aqui. É essa transmutação de mente, sabe, que a gente precisa. Tirar o misticismo do nosso meio. A proposta aqui é tirar o misticismo do nosso meio. Tirar que as ervas não, sabe? Assim, ao meu ver, toda religião, de certa forma, as pessoas tentam se conectar com Deus. E é isso que eu tô falando aqui, cada ser humano enxerga Deus de uma forma. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Então, a gente tirando o misticismo do nosso meio, a gente está falando assim, olha, eu respeito a tua conexão, o teu intelecto, sabe? O teu pensamento que te leva a Deus. E é isso também que eu quero trazer aqui pro nosso canal, sabe? Eu acho que a nossa mente precisa abrir, sabe? Que as coisas vão fluir muito melhor a gente se permitindo, sabe? Se permitindo, assim, essa transmutação de mente, sabe? E eu acho que as ervas, ela não é um aprendizado vazio. Aprender sobre ervas é um aprendizado essencial, é algo espiritual também. Tudo que é criação de Deus é espiritual, né? Então, assim, a gente precisa parar com esse preconceito, né? E é isso que eu quero trazer, que eu quero não, já estou trazendo para o canal,
sabe? Não quero mais, já estou trazendo. Isso já está acontecendo. E eu creio que as pessoas que vão estar aqui, que já estão, elas vão estar com a mente, já estão, né? Com a mente aberta com relação a isso. Já estão se permitindo se transmutar para se conectar com o divino, né? É preciso aceitar que tudo na vida é sagrado. Tudo, absolutamente tudo na vida é sagrado. E cada conceito que o ser humano tem, cada um tem o seu individual, a adoração a Deus, nós somos seres individuais. Se somos seres individuais, a adoração a Deus, né, de cada um é individual. E é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente está assim, né, trazendo esse conceito novo, essa revelação, né, de Deus para nossas vidas, porque tudo Deus revela para nossas vidas, tudo Deus traz assim de novo, é revelação, né? E a gente precisa entender que as ervas, elas são assim completamente, estudar as ervas é um conceito completamente espiritual. É algo completamente assim de Deus para nossa vida. Afinal, ele não criou isso em vão. Tem um propósito. Então, aqui a gente está trazendo uma gramática espiritual. A gente está trazendo uma alfabetização espiritual para nossas vidas. Eu acho que esse entendimento, né, é assim, é Deus falando, né? Deus fala através da natureza. Entendeu? É um conceito completamente dentro dos padrões bíblicos. A cabala é um conceito dentro dos padrões bíblicos. Estudar as ervas é conceito dentro dos padrões bíblicos, né? E assim, eu quero que a gente traga esse simbolismo para a nossa prática, né? Para o nosso dia a dia. Aliás, isso já está embutido no nosso dia a dia. Se a gente parar para analisar, né? Um chá de camomila é um remédio, é um calmante? É de Deus? Se a gente reparar um produto para limpar a casa que tem cheiro de alfazema, ervas, é de Deus, né? Então, assim, sair dessa prática só do simbolismo, sabe? A gente precisa mergulhar no profundo e sair da superfície, aceitar esse novo conceito, assim, de vida. E é sobre essa natureza, sabe? É sobre esse papel que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que a gente tenha propriedade disso tudo, sabe? Que a gente se aproprie desse conceito, que a gente venha trocar experiências sobre isso. Eu acho que é permitível, é completamente permitível, né? A gente trocar esses conceitos, né? Trazer esse conceito aqui e trazer essa troca. Então, assim, a natureza, né? Assim, ao meu ver, Deus deixou a natureza como nossa primeira professora. Tudo que é sagrado tem na natureza, sabe? É algo sagrado, é algo de Deus, é algo completamente espiritual, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala na Bíblia do isopo, quando a gente fala purifica-me com o isopo, o que significa isso? O isopo é uma erva, né? Completamente natural. Ela tem propriedades ali antissépticas reais. Então, assim, a planta ela nos ensina, né? Uma pureza física e espiritual. E exemplo prático disso, né? É falar do alecrim, falar da alfazema, falar da camomila, sabe? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então é sobre isso, né? É sobre a gente ver que o quintal da nossa casa, né, é sagrado, né? A terra é sagrada, as ervas são sagradas, né? A gente precisa olhar isso como um todo dentro da Bíblia. Não é apenas assim, né, olhar com arrogância, com um olhar de desprezo, sabe? É preciso a gente entender e aceitar. É preciso a gente tirar o misticismo da nossa cabeça, né? É preciso a gente entender que isso vem de Deus,
né, que o olhar para as plantas né, é completamente de Deus. E a gente precisa, eu quero aqui no canal, esse novo ciclo, né, não é falar da minha rotina diária, não é falar assim do meu particular, né, do meu intelecto, mas eu quero trazer para esse canal algo novo, algo completamente assim sofisticado, sabe? Eu quero essa interação, essa conversa, né, essa troca, esse convívio para todos nós. E é necessário a gente abrir a mente, sabe? É completamente necessário para essa nova fase. E eu creio que a gente vai amadurecer junto nesse processo. Então é isso, sabe? Para essa nova fase no canal, eu quero, assim, trazer isso tudo, sabe? Trazer esse conceito, né? Essa realidade, né? Que às vezes a gente não enxerga, a gente não consegue compreender. Então, assim, essa fase é de crescimento, de amadurecimento, sabe? E é preciso a gente se transmutar, é preciso a gente aceitar. E assim, com um olhar, né, com uma percepção nova, né, eu quero trazer esse laboratório para cá para dentro. Eu quero trazer, eu quero que a gente tire aquele olhar difícil, sabe? Né, e traga algo simples. Algo simples, algo real. Simples, mas real. E é isso, esse conceito, né, de enxergar o novo, de enxergar as plantas, a Bíblia, né, de trazer um olhar, né, que o mestre quer que a gente consiga perceber. Eu quero chamar a tua ação, sabe, tua atenção para isso. Na verdade, eu quero chamar a tua atenção para que a gente tenha ação dentro do canal, para a gente tenha essa conexão, né, esse conceito novo, né, poder abraçar isso tudo. E eu creio que isso é possível, né? E eu quero que o canal agora seja assim nesse laboratório, né? Eu quero ser a mentora desse laboratório, né? E que a gente possa pegar nas mãos um dos outros e, né, caminhar juntos. Esse é o propósito aqui do canal, né? A gente conseguir caminhar junto. Eu quero ouvir vocês também, sabe? Quero ter essa troca, né? Esse conceito bíblico, né? Que Deus assim me revelou. Para muitos pode ser estranho, mas conforme a gente começar a fazer essa troca, né? Essa devolução, assim, esse bate e volta, a gente vai ver que é completamente normal, que é real. E eu espero que assim não quero trazer minha rotina, meu dia a dia. Eu quero trazer para vocês aqui dentro e eu espero que isso seja reconhecido, né? Eu quero trazer todo a minha bagagem de estudo. É isso que eu quero deixar aqui, minha bagagem, sabe? Eu preciso que vocês troquem de bagagem comigo, né? Que vocês também me agreguem valores, né, pra gente poder crescer junto, pra gente evoluir junto espiritualmente. E eu acredito que, né, é uma nova percepção, né, é uma percepção diferente, né, mas é o que Deus me trouxe, né, é tudo de divino, é tudo de sagrado, né, que eu tenho dentro de mim. Eu tô aqui passando para vocês o meu conhecimento, né, eu quero que vocês agreguem valores dentro disso tudo, né? E eu quero também conseguir ouvir vocês, entender vocês, né? Que aqui dentro do canal a gente precisa ajudar um ao outro. Eu creio que é essa a palavra certa, ajudar. Não deixa de ser uma ajuda a partir do momento que vocês trazem conhecimento, né? E eu coloco o meu conhecimento à disposição de vocês. A gente está crescendo junto, a gente está se ajudando, a gente está evoluindo junto, né? E eu não sei, assim, mas eu queria saber de vocês, né? Se, tipo, o que você tem dentro de você, vocês não olham assim e falam, nossa, tudo que eu tenho é pequeno, sabe? Diante do Deus que eu sirvo. Tudo que eu conheço é pequeno, eu preciso conhecer mais, eu preciso ir atrás de mais conhecimento,
E é sobre isso que a gente está falando aqui, sabe? Às vezes a gente lê uma passagem na Bíblia e a gente não consegue entender. E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente começa, opa, peraí, virou a chave. Eita, o que está acontecendo aqui? Sabe? E é sobre isso que eu estou propondo aqui para vocês. Espero que todos estejam entendendo. E é isso, sabe? É assim, não sei se vocês já pararam para pensar, né? E assim, sobre toda a religiosidade que nos cerca, né? Sobre toda essa tradição, tudo que é tradicional, tudo que é religioso. E se você já não parou para pensar que tudo isso é pequeno, sabe? Tudo isso é muito pequeno diante do Deus que a gente serve. E quando a gente começa a trocar valores, né, começa a acrescentar um na vida do outro, a gente começa a perceber que, assim, tudo tem conexão. Tudo tem conexão. Não sei se pra vocês, assim, tipo, quando você toma uma xícara de chá, sabe? Se você consegue se conectar com Deus através de uma xícara de chá. A mesma conexão que você tem quando você lê um salmo na Bíblia, sabe? É sobre esse novo ciclo que eu tô falando. É sobre essa nova etapa que a gente que eu quero vivenciar com vocês, sabe? É uma fase nova pra mim e é essa nova fase que eu quero trazer pra vida de vocês também, né? E é um novo ciclo, assim, tipo, a gente decodificar esses códigos da Bíblia, né? A alquimia das ervas, a cabala, tudo, sabe? Tudo envolve a Bíblia. Tudo tem conexão com a Bíblia, sabe? E é essa educação espiritual que eu quero trazer aqui pro canal, que eu tô trazendo pro canal, né? E assim, a gente ser mestre, a gente ser mentor, é a gente crescer junto. E é isso que eu tô propondo, a gente crescer junto. Sabe? É isso que eu quero que vocês entendam, que aqui eu tô para agregar valores com vocês, pra gente poder crescer, pra gente poder ter foco, sabe? E é esse novo laboratório. Eu quero que você seja bem-vindo aqui nesse laboratório. Eu quero que você entenda que você é bem-vindo aqui. Sabe? E o que você tiver de novo, de diferente, traz pra gente. Coloca nos comentários. E é isso, sabe? É isso que eu estou propondo. Assim, a estrutura da nossa vida, na Cabala, por exemplo, o conceito de árvore da vida, sabe, para o nosso cotidiano, e tudo que envolve nosso cotidiano, a nossa rotina diária. A Cabala traz esse conceito de árvore da vida, e na pedagogia a gente fala muito de uma estrutura de conhecimento. E essa estrutura, né, a gente traz para a Bíblia. A gente tem dentro da Bíblia toda essa estrutura. E esse conhecimento, né, não é novo. Na verdade, não é novo. É novo para mim, para você, mas já existia. Desde os princípios, sabe? Já existia. E para a Bíblia fazer sentido hoje, a gente precisa, assim, de dois conceitos. Para a gente poder equilibrar. Eu diria que é o Chesed, que é a misericórdia e o amor. E também eu diria que o Gevurah, que é o rigor, a disciplina. Tudo isso é preciso, é necessário para a gente poder ter equilíbrio. Entendeu? Disciplina e amor. E aí esse conceito que eu tô trazendo aqui para dentro. Se você só tem amor, você não vai conseguir. Você se desmancha. Mas se você também só tem rigidez, você se quebra. Então é preciso ter os dois. É esse o conceito que eu tô trazendo aqui. Pra gente poder prosseguir, né? Nem muito rigor e nem muita disciplina, nem muita misericórdia e amor, mas também nem muito rigor e disciplina. Eu creio que não tanto Shevet, nem Shevurah. Não podemos ter só amor.
ou só disciplina? Precisamos dos dois para ter equilíbrio. E é sobre isso, sobre ter equilíbrio. É sobre isso que eu estou falando. E é esse equilíbrio que a gente precisa ter os dois como pilar para equilibrar uma casa. Isso está dentro da Cabala. E dentro desse conceito, você se considera uma pessoa equilibrada? Deixa aí nos comentários. E é sobre isso, tá? Então, eu quero encerrar por aqui. Eu quero falar que o nosso novo conceito aqui dentro do canal é esse, sabe? E a gente vai, né, agregar valores uns aos outros. Aqui a gente vai continuar nesse ciclo, né? Que todo ciclo se encerre, mas eu espero que esse ciclo novo seja assim muito prazeroso para todos nós, né? E eu preciso que você traga seus comentários aqui, traga suas perguntas, suas reflexões. E é isso. Nesse novo ciclo, vamos juntos codificar esses códigos dentro da Bíblia. Os códigos da Cabala, os códigos, né, de tudo isso. E aqui eu quero que você saiba que, no fim das contas, todos nós somos alunos. No fim das contas, só existe um Deus, um único mestre. Mas, se você me permitir, eu serei tua mentora, né, nesse momento. Esteja bem-vindo aqui comigo, bem-vindo de volta. E o fogo do laboratório está aceso. Está liberado para as perguntas. Até breve.